Muito bom dia, senhores. Vamos lá, mais um conteúdo ali, seguindo a sequência do nosso material. A gente tem, vamos tratar aqui tanto da desistência quanto da renúncia, tá? O que significa cada um deles, né? Se você acompanhar ali no CPC, o 998 e o 999 tratam de cada um deles, né? Desses conteúdos. Até uma incoerência ali, que alguns chamam de lapso na redação, que deveria primeiro vir a renúncia, depois a desistência. Mas tudo bem, né? Eles vieram na ordem, para alguns incorreta. Mas só para vocês entenderem, vamos começar pela renúncia do 999. Né? Diz ali, a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Simplesmente isso. O que vocês têm que entender e tem no material de vocês? A renúncia nada mais é do que você abrir mão de recorrer. Então a renúncia pressupõe que você não recorreu, né? Você ainda não interpôs o teu recurso e é direito seu, né? Você renunciar ao direito de recorrer. Tá? Então ele frisa ali mais que não depende da outra parte. Então você não recorreu e você não precisa, na hora que você quer renunciar, da anuência da outra parte para abrir mão do teu direito de recorrer. O que é interessante você saber disso também é que, né, no caso ali da renúncia, a gente, as pessoas perguntam, quando é que é feita essa renúncia? É muito comum a renúncia, especialmente quando você faz um acordo. E aí você também tem que alertar isso, às vezes até atentar a isso quando fizer um acordo, colocar expressamente que abre mão. Por quê? Senão você vai fazer um acordo, o juiz vai homologar esse acordo e vai abrir prazo para recurso. Né? Porque a parte pode depois dizer, não é bem assim, eu fui levado ao erro, houve uma incoerência, então não aceito isso, né? Sei lá, alegar coação, algum erro, de algum vício. Então, para evitar isso até e para abreviar também que você já possa efetivar essa decisão, esse acordo, que às vezes coloca ali, vai pagar tanto, né, para outra parte, para você já poder, se a outra parte não cumprir, você já poder executar, já poder ir à frente, você tem que pedir para abrir mão, deixar expressamente que as partes renunciam ao direito de recorrer. Tá? E isso vai ser fundamental, vai implicar e já transitar em julgado, ou seja, na sequência, essa homologação já vai transitar em julgado, não tem como a parte recorrer. Pensar, às vezes, né, melhor e tudo mais. Então, exijam, né, que isso conste também em acordo. E aí, claro, também nada impede você, para agilizar, quando você tiver alguma sentença, algumas partes vão lá e dizem que renunciam. Hoje é muito comum no processo eletrônico ter até uma ferramenta, você clicar lá e já renunciar ao direito de recorrer. Porque você quer agilizar, você não quer nem esperar publicar, você já toma ciência da decisão e já renuncia ao direito de recorrer, que era o que você queria, ou pelo menos estava satisfeito naquele momento. Tá? Então, isso, e aí depois vem a questão da desistência, né? A renúncia, claro que a gente, né, o próprio código diz ali que né, no artigo 1000 que ela pode ser tácita, a renúncia. A partir do momento, por exemplo, que você paga as custas finais do processo, você está renunciando ao direito de recorrer. Isso é tácito. Né? Ou expressamente, como eu falei, manifestar numa petição, clicar no processo eletrônico, vai lá e coloca lá, né, clica naquele ícone que diz que você renuncia. E aí depois vem a desistência no 998, né, que diz que o recorrente poderá a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por que é interessante? Por que ele frisa muito essa questão da desnecessidade de anuência e tal? Porque se vocês lembrarem, quando eu protocolo a minha petição inicial, quando eu ajuizo uma ação, eu tenho situações, né, para desistir do meu processo, desistir da ação. Até a citação, vocês vão lembrar disso, se já tiver essa matéria, até a citação eu posso desistir sem anuência da outra parte. Depois de citar, não. Aí, em primeira instância, eu terei que, para desistir, pedir, né, solicitar que a outra parte venha a anuir. Até porque muitas vezes o réu não quer anuir com a desistência do processo, né, depois que você ajuizou a inicial, porque ele quer justamente que o juiz declare que ele é inocente.
por exemplo, né? Acontece muito em casos médicos, que o médico tem, não basta só o paciente, depende, já queimou a carreira dele, já espalhou que ele é um mau médico, cometeu um erro, aí depois pensa melhor, desiste da ação, ele vai lá e diz, não, agora eu quero justamente ter uma sentença, pelo menos uma sentença que diga que eu sou inocente. Então, por isso que isso acontece lá com a ação, né, logo depois da propositura. Aqui não, recurso não, 998 deixa bem claro. Em termos de recurso, né, você pode desistir. E aí lembra que a renúncia você não tem recurso ainda, a desistência você já tem ele. A desistência pressupõe que você já interpôs o recurso, você está abrindo mão dele depois de interposto. Então, obviamente, a desistência pode ser feita a qualquer momento, depois que você protocola, e também não depende da outra parte, você pode desistir. Isso a gente já tinha falado, né, anteriormente sobre essa situação da desistência a qualquer momento. Claro que assim, qualquer momento, obviamente que, por exemplo, se está para julgar um recurso, você vai poder desistir até o momento antes do primeiro voto, né? Porque senão seria, imagina você está lá no julgamento, o relator, né, o desembargador começa a votar, você vê que vai perder, você desiste, porque não quer, né, ser humilhado, não quer ter essa perda, ou às vezes tem até um recurso adesivo, e aí você pensa, vou abrir mão do meu, porque eu sei que daí, se eu desistir do principal, eu acabo, né, forçando que negue a admissibilidade ao adesivo, e isso é fato. Então, na aula passada eu falei, até cuidado com o adesivo, porque ele depende, se a pessoa desistir do principal, ele acaba nem sendo julgado. Tá? Então você fica à mercê. E aí, então, né, claro que eu não vou poder fazer a qualquer momento depois do voto. Então, antes do primeiro voto, eu posso desistir. Até, né, os tribunais aceitam, no momento da sustentação oral, o advogado poderia verbalmente desistir do recurso. Tá? Então, fica essas duas dicas. Isso consta lá no material de vocês. Eu falei sobre qualquer um deles. Pode ser escrito, pode ser oral, a desistência. Antes do julgamento, em qualquer grau de jurisdição, seja um recurso para o STJ, seja um recurso para o STF, você pode fazer essa desistência. E também, se não tiver nenhum recurso e você quiser abrir mão dele, você usa a renúncia. Certo, senhores? Qualquer dúvida em relação a isso, só entrar em contato.